Boa noite a todos, Dona Ana Maria, Simone, boa noite, minha querida. Aline, obrigado, hein, Aline, pelos stories que você fez aí pro Instagram. Valeu mesmo. Aline Farias. Então, pessoal, será que vai dar certo a gente começar a fazer esse estudo hoje, justamente por esse novo canal? A ideia é fazer o estudo por esse canal, porque a gente vai começar a trabalhar nele agora, né? Deixa eu ver se a luz está boa, estou tentando fazer tudo da melhor maneira possível, para que a gente possa trabalhar melhor. Então, desculpa, eu pretendo passar a utilizar esse canal. Nós fizemos agora esse Instagram, que é o Insta da Boa Noite Dani, chegou também aí agora. Esse é o Instagram da nossa nova página, né? Que vai servir para divulgar agora a doutrina. Eu estou percebendo aqui, vocês me deem só alguns minutinhos, vamos conversando para o pessoal entrar. Pois é, o problema é que eu acho que as pessoas ainda não conhecem, então pode ser que efetivamente vão perder esse primeiro dia nosso de estudo, que é tão importante. Mas eu vou colocar aqui agora para gravar, porque eu acho que a gente vai conseguir. Depois eu vou colocar. Eu vou também fazer o seguinte: eu vou criar uma conta Vou criar uma conta, acho que sim, vai dar certo. Na próxima segunda todos vão. Pois é, exatamente. Eu vou criar uma nova conta no YouTube também, para fazer uma coisa única, entendem? Eu quero compartilhar com todo mundo, fazer um encontro mesmo, uma reunião aí fraterna de companheiros de estudo, e aí as nossas páginas pessoais efetivamente vão ficar. A André, minha prima, está perguntando. Olha, Jaque, bom dia, boa noite, Jaque, tudo bem? Bem-vinda também, querida. Então, minha prima Andréia está me perguntando aqui agora onde é que está. Eu mandei mensagem para ela, eu segui ela e a Denise também. Como é que a gente vai fazer para... Eu não posso agora sair online, né? E as pessoas vão ter que entender. Eu coloquei lá na página do Facebook. Se alguém tiver outro canal aí de comunicação, bom dia, boa noite, Cris, tudo bem? Dá uma conferida para mim lá no Facebook e coloca lá a divulgação de que vai ser nessa página do... Nosso trabalho vai ser feito nessa página aqui, porque... Deixa só eu começar aqui o trabalho também do estúdio. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Põe no Facebook, por favor, o link não funcionou. Que link? O link que eu mandei para todo mundo? Entendi. Bom, eu vou... só um minutinho. Está entrando aqui agora o link também. O link é para seguir a página, exatamente, foi convidado, a Jaqueline está dizendo que foi convidada pelo próprio o Instagram, né? Bom, gente, é assim mesmo, infelizmente ou felizmente a dificuldade é grande, você vê. Agora eu estou tentando abrir aqui o OBS Studio para poder fazer essa gravação e... não estou conseguindo, ele não está abrindo. Faz parte do jogo, né? A gente tem que saber que tudo agora abriu. Então vamos lá, iniciar gravação. Deixa eu começar aqui a transição. Só um minutinho, por favor. Eu não estou vendo ainda a imagem. Faz parte, né? Procurou no Instagram. Pois é, mas só que tem muita gente que ainda não sabe, né? Iniciar gravação. Está iniciando a gravação, parou, vai iniciar de novo, mas a imagem não aparece. Gente, que loucura, né? Faz parte, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos fazer o seguinte.
mic ligado, não sei o que é mic, Felipe. Mic, não sei o que é. Bom, Tânia, boa noite também. Tem alguma coisa errada aqui, a câmera tá ligada, mas só que o transição, coloquei transição, só que as duas, quer ver, olha só, peraí, deixa eu botar aqui, peraí. Eu vou recomeçar, só um momento. Agora começou, vamos lá. Iniciar gravação, transição. Pronto. Amigos, deixa essa tecnologia de lado, né? Vamos fazer o seguinte, vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Dá um ok aí. Estão ouvindo a minha voz? Se estiverem ouvindo a minha voz, vamos trabalhar, né? Essa questão aí de tecnologia, tá tudo ótimo, perfeito. Então vamos lá. Vamos começar o trabalho, porque o mais importante é o Evangelho, né? Isso aqui a gente pode fazer de novo, a gente pode estudar novamente, eu posso fazer novamente fazer outras gravações no futuro, enfim, não tem problema nenhum não. Vamos lá, gente, vamos estudar. O negócio é o seguinte, nós vamos hoje estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse é um trabalho é um trabalho espiritual, é um trabalho energético, tá? Que nós precisamos efetivamente, só um momentinho que eu vou colocar aqui assim, ó, para a gente poder conversar. Nós vamos trabalhar efetivamente com a espiritualidade nesse momento. Então eu vou pedir a todos vocês agora nesse momento que comigo façam uma breve prece, uma breve oração, que a gente vai tocar agora no assunto importante. A gente vai falar de Jesus, a gente vai falar do Espiritismo. Então eu peço a vocês que agora, uma prece de breves minutos, nós vamos fazer juntos, para que nós possamos efetivamente realizar esse trabalho com segurança e tranquilidade. Tá bom assim? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, Maria Mãe Santíssima, queridos irmãos, mentores pessoais de cada um de nós aqui presentes nesse encontro, nessa reunião fraterna, pedimos a orientação, Jesus, de tuas falanges de amor e de luz, para que nós possamos adentrar ao estudo do Evangelho, absorvendo os melhores conhecimentos possíveis, o máximo possível da tua doutrina maravilhosa. Agradecidos também a Allan Kardec, o pontífice do Espiritismo, aquele que compilou, que codificou todo esse livro, todas essas informações, nos deu esse guia através do teu Evangelho, Mestre amado. Pedimos então a tua autorização para iniciar o estudo dessa noite, dizendo graças a Deus. Vamos lá, amigos. Quem tem o Evangelho, beleza. Quem não tem problema, tá? É só ouvir que vocês vão entender. O Evangelho segundo o Espiritismo, e deixa eu dizer uma coisa para vocês muito importante. Todo livro precisa ter uma introdução. E geralmente as introduções são muito ricas, tá? E geralmente a gente muitas vezes deixa a introdução de lado e vai direto para o primeiro capítulo. O que não deve ser feito com os livros espíritas, porque os livros espíritas também são muito relevantes nas suas introduções. Nós vamos hoje estudar a introdução e certamente não vamos terminá-la, porque ela tem 38 páginas, só a introdução do meu livro, da minha edição, da minha tradução, tem 38 páginas. Por que ela é importante, a introdução? Porque a gente vai agora entender questões técnicas, palavras daquela época. Estudo sistematizado da doutrina espírita? Não, nós vamos ler hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá aí, Simone, a gente pode fazer isso aí também. Se você achar, a gente pode, se o pessoal tiver afim, a gente também pode fazer o sistematizado. Mas hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Pega lá o seu, se você tiver. E a gente vai começar desde a introdução. Por que a gente vai falar da introdução, meus amigos? Porque a introdução é riquíssima e é relevante, porque ela explica, por exemplo, o que são os gentios, quem são os samaritanos, a linguagem daquela época de Jesus, na qual ele se comunicava com as pessoas. Então é muito importante que nós saibamos, na introdução, todos esses detalhes, para que a gente possa aprender
O que são esses? A gente ouve aí tanta gente falar o que os gentios, né, os samaritanos, os saduceus. Vamos saber agora quem são todos esses personagens do período de Jesus. Então é sensacional. Se eu tiver alguma necessidade a mais, eu estou aqui com a minha Bíblia de Jerusalém. É uma tradução maravilhosa, que pode ser, inclusive, ela geralmente é a tradução da Bíblia que os espíritas usam, tá? E se eu precisar recorrer aos universitários, eu já estou com ela aqui do meu lado. Vamos iniciar a introdução na primeira página. Aí o título é O Objetivo desta Obra. Então ele vai explicar qual é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? A gente está fulcrado no Espiritismo, né? Mas o Evangelho é a base do Espiritismo, portanto a gente está estudando o Evangelho, mas com um roteiro espiritual, para que a gente possa chegar na finalidade que é compreender a espiritualidade, tá? À luz do Evangelho de Jesus. Então vamos lá. Podem dividir-se em 5 partes e matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Então, o Evangelho de Jesus, ele é constituído por 5 partes importantes, como ele coloca aqui. Ele vai contar os atos comuns da vida de Jesus, começa falando sobre isso, onde ele nasceu, na Galiléia, filho de José e de Maria, bababá, aquilo tudo que a gente precisa saber para conhecer a personagem principal, que é Jesus de Nazaré. Como ele veio ao mundo, quais as razões, tá? Depois a gente vai falar sobre os milagres de Jesus, os milagres que ele realizou no decorrer do apostolado dele, quando ele fez 30 anos, quando ele começou o trabalho. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas Jesus começou a pregar o evangelho efetivamente aos 30 e pereceu aos 33. Foram 3 anos somente. Ele deixou todo esse legado maravilhoso. Mas antes disso, ele obviamente estava trabalhando, só que a gente não sabe aonde e o que ele fazia. Então, por isso que a gente vai estudar um pouco dos atos da vida comum do Mestre. Depois a gente vai falar sobre os milagres, as predições dele, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. Olha que riqueza! Por que a Igreja tomou algumas palavras fundamentais para tornarem-se fundamentos dos seus dogmas na religião católica? E nós vamos saber por quê. E o ensino moral, que é o inatacável. Porque aí ele diz aqui o seguinte: as 4 primeiras foram meio alteradas, porque ninguém sabe. Há uma porção de especulações a respeito de Jesus. Onde Jesus esteve, por exemplo, nós sabemos, vocês também devem saber, que há uma passagem de Jesus na infância dele, quando ele, aos 12 anos de idade, foi passar a Páscoa em Jerusalém, saiu de Nazaré, foi para Jerusalém. Chegando no templo, ele ficou conversando com os doutores da lei, né? Isso aos 12 anos de idade. E quando a caravana dele, da família dele, foi embora junto com os judeus para Nazaré, a mãe acabou esquecendo que ele estava onde ele estava, não percebeu que ele não estava com o grupo, nem a mãe, nem o pai, nem Maria, nem José. E ficaram desesperados e retornaram. Quando eles retornaram no templo, eles deram de frente com Jesus, conversando com os senhores da lei, com os sacerdotes, pregando para os sacerdotes, pregando para quem, em tese, sabia tudo. E ele com 12 anos de idade. Isso é uma passagem muito famosa que está nos evangelhos registrada. Só que o restante, e os outros anos da vida dele, o que Jesus fez? E é isso, por isso que ele fala que os atos comuns da vida do Cristo, alguns dizem que ele andou num período com os saduceus, que ali que ele foi estudar muita coisa, fazer outras atividades, só que nada disso está escrito nos evangelhos apócrifos, os evangelhos que são da igreja realmente.
Então, por isso que a gente costuma dizer que essas 4 primeiras situações da vida do Cristo, elas são questionáveis. As pessoas, cada um contou uma versão, mas uma coisa é certa: o ensino moral. Se você ler os 4 evangelhos, se você ler os Atos dos Apóstolos, se você ler as cartas, que são as epístolas, que estão registradas no evangelho, todas elas, todos esses livros são de ensino moral ilibado e igual, idêntico, não tem alteração. É isso que é o mais importante a gente saber. Detalhes sobre a vida do mestre que não vão trazer resultado, para quê? Isso é curiosidade frívola. Vamos nos ater ao que é mais importante, que é o ensino moral, a conduta moral que ele nos prega e nos propõe seguir, certo? Então vamos lá. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Todos os cultos podem reunir-se nesse terreno. Em estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Eis aqui a diferença da análise que é feita por algumas religiões acerca do Evangelho e o Espiritismo. Por quê? Porque muitas religiões só pensam não estamos falando mal de ninguém não, tá? Por favor, é só uma observação. Algumas religiões, elas focam muito nos milagres, nas coisas que Jesus fez, que chamam de sobrenaturais, né? E nós, inclusive, vamos ver no futuro, através do Espiritismo, que nada é sobrenatural. Tudo é natural, só que é um natural desconhecido. Então, quando a gente via Jesus realizar algum feito daquele tipo parecendo um milagre ou algo sobrenatural, na verdade Jesus era um espírito de tamanha envergadura mediúnica e conhecimentos milenares que ele já tinha tecnologia, já tinha um avanço muito maior do que o nosso tecnológico no seu acervo pessoal. Por isso que ele conseguia, e ele utilizava com muito mais potência, obviamente, a força da mente. Se nós usamos 10% da potencialidade da nossa mente, Jesus já usava 100%. E se nós usamos 10%, podemos curar, podemos fazer já tantas coisas. Imagina a potência mental de Jesus. E aquilo, como não era entendido naquela época, era considerado um milagre sensacional. Então algumas religiões acabam se atendo a isso, se apegando a isso. Mas o Espiritismo não. O Espiritismo não está preocupado com os milagres de Jesus. O Espiritismo está preocupado com a mensagem moral que ele traz para todos nós, de modo que nós possamos fazer a nossa reforma íntima. A gente vai falar de reforma o tempo todo. Se você quer ser espírita, você precisa se reformar. O espírita que não se reforma não se converteu, não entendeu nada da doutrina. Então, a gente vai focar nos ensinamentos morais do Mestre Jesus, certo? Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Naquela época, não existia diferença entre judiciário, executivo e parlamento. Tudo era uma coisa só. Então, os sacerdotes eram os juízes, os julgadores, os senhores da lei, as pessoas, as maiores autoridades daquela sociedade eram os sacerdotes. Por isso que eles estão dizendo aqui que tudo isso se entrelaçava, tá? É finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O Evangelho de Jesus é o roteiro infalível para a felicidade. Quem seguir o Evangelho, ao final vai ser feliz, porque ele dá o caminho das pedras
Só que esse caminho das pedras é muito árduo, porque nós ainda somos muito vaidosos, nós somos muito teimosos, que temos muitas sensações ainda físicas que não conseguimos alcançar o estado superior. Mas o Evangelho é o código moral mais perfeito que nós temos. Se seguirmos o Evangelho, sairemos vitoriosos na nossa seara da luta, do nosso progresso moral. Essa parte é que será objeto exclusivo desta obra. Por que eu estou falando isso com vocês, amigos? Vocês vão perceber, depois que vocês conhecerem o Evangelho, que Allan Kardec separou algumas partes do Evangelho de Jesus. Aqui não está contido todo o Evangelho. Todas as parábolas não estão aqui. Ele compilou algumas parábolas e algumas passagens evangélicas para escrever esse livro. Por quê? Porque ele não se preocupou com as questões de ordem sobrenatural, entre aspas. Ele não se preocupou, não deu ênfase, ele deu ênfase ao ensino moral. Esse Evangelho, segundo o Espiritismo aqui, ele está fulcrado na conduta moral que nós devemos seguir. Por isso que ele escolheu certas parábolas, compilando-as e fez aqui. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 27, sobre os ensinamentos de Jesus, sendo o capítulo 28, o último capítulo, um capítulo destinado a preces, a ensinamentos sobre preces. Para quem ainda não tem a experiência de fazer orações, pode pegar ali o capítulo 28 e fazer, mas isso é para o final. O que a gente tem que entender aqui agora, que às vezes você vai me perguntar assim, Alexandre, por que ele não falou sobre aquela parábola X? E aquela passagem Y não está relacionada no Evangelho segundo o Espiritismo? Porque possivelmente Allan Kardec, quando compilou, ele focou somente nas questões morais. E a gente vai trabalhar o tempo todo a moralidade. A maneira como nós precisamos nos erguer moralmente diante da vida para alcançarmos a perfeição relativa, que é o nosso sucesso no futuro. Toda gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Amigos, muita gente sabe até de cor e salteado algumas parábolas, algumas passagens, versículos, capítulos, fazem pregações lindas, mas o que ele quer dizer aqui é que elas se tornaram proverbiais. Não adianta a gente usar palavras bonitas, a gente conhecer o Evangelho de cabo a rabo, se nós não aplicarmos o Evangelho na nossa própria vida. Eu posso ter obras imensas no mundo, realizar feitos inúmeros, mas se eu não estiver fazendo reforma íntima, claro que eu não vou perder o bem que eu estou fazendo, mas eu vou ter que voltar, porque eu não vou passar de ano por completo. Porque o mais importante, junto das obras, é o meu aperfeiçoamento moral. É isso que ele está dizendo aqui. Não importa saber palavras bonitas, o que nós precisamos aqui é absorver a mensagem que o Mestre nos passa. A mensagem de amor e de fé, de esperança e moral que Jesus vai nos passar. E é isso que a gente vai aprender aqui. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número de seus leitores é ininteligível. Pois é, o cara não sabe o que é saduceu, o cara não sabe quem são os samaritanos, não tem ideia do que seja, por exemplo, uma parábola que fala, uma passagem que fala sobre um camelo não vai entrar na ponta de uma agulha. Aí você pensa que é um camelo animal. Não é um camelo animal, é um fio de lã grosso. Camelo, naquela época, era um fio de lã grosso para tecer as roupas das pessoas. Aí quando você fala assim, mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí você imagina logo o camelo passar por uma agulha. Não, não é. Aí é que está, é o que ele está dizendo aqui. Muitas vezes a gente não absorve o Evangelho, a gente não entende a sua mensagem, porque nós não conseguimos entender a sua linguagem.
E é isso que a gente vai fazer aqui, interpretar, traduzir, trazer sinônimos para nós podermos compreender efetivamente o que o Evangelho nos oferece de tão maravilhoso. Vamos lá. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entender. E isto é, sem proveito. Se eu proferir um Pai Nosso sem analisar, nós vamos ao final desse estudo, ou no meio, ou em algum outro momento, estudar a prece Pai Nosso. Cada frase do Pai Nosso tem um significado relevantíssimo. E a gente lê, e a gente fala o Pai Nosso decoradamente, de maneira mecânica, sem prestar atenção nas palavras. De que me adianta se eu não estou absorvendo, introjetando? Pai Nosso, não adiantou nada. O que eu preciso efetivamente é absorver cada frase daquela oração. E é o que ele fala aqui. Essa forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais. Eles não percebem os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível então apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. Nós vamos entender, inclusive, o que é uma parábola. Nós vamos descobrir a qualquer momento, no decorrer da nossa leitura, por que Jesus falou por parábolas. Vocês têm ideia do motivo pelo qual Jesus falava por parábolas? Eu já posso dar um spoiler aqui disso. Justamente, ele falava por parábolas porque ele sabia que muitos naquela época não iam compreender a sua linguagem, a sua parábola, a sua forma alegórica de dar o ensino moral, e que aquilo ia preservar a essência da mensagem. Porque senão, ao longo desses 2000 anos que os evangelhos passaram nas mãos dos homens, a essência ia se perder. Então ele falou, ele deixou as mensagens todas por parábolas, para que a cada tempo que o homem fosse evoluindo, ele fosse entendendo o que o mestre quis dizer no passado. Olha que riqueza de sabedoria e que amor pela humanidade esse homem teve, quando ele pensou isso, ele sabendo que o homem maquiavélico iria distorcer a sua mensagem, então ele fala por parábolas, com significados distintos, para que as pessoas não perdessem a essência. E aqueles que absorverem mais, refletirem mais, vão chegar no ponto nodal, que é sempre um ensino moral. Toda a parábola de Jesus tem uma moral da história que é moral, que é um ensinamento moral, e a gente vai ver isso aqui na frente. Vamos lá. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-se-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. O homem daquela época ainda era muito bruto, ainda tinha uma capacidade menor de absorção. Então, muitas coisas que foram ditas naquela época, eles não compreenderam e precisavam ficar efetivamente guardadas, para que hoje nós pudéssemos refletir, homens do século XXI, e absorver os seus ensinamentos na sua maior pureza. É certo que tratados já se hão escrito de moral evangélica. Quem nunca leu um tratado de moral evangélica? Tem vários tratados. Tem autores maravilhosos que eu tenho aqui, católicos inclusive, sensacionais. Mas o arranjo em moderno estilo literário que lhe tira a primitiva simplicidade, que ao mesmo tempo lhe constitui o encanto e a autenticidade. A palavra de Jesus, ela tem que ser dita com simplicidade, tá? Ela tem que ser dita, isso traz a autenticidade da palavra do mestre, ela se permeia na simplicidade. Nós precisamos usar palavras simples,
palavras comuns, para que toda a gente possa entender. Se nós começarmos aqui a usar um vocabulário erudito, o povo, que é o destinatário final dessa mensagem maravilhosa, que é a grande massa, não vai absorver. Entendem? Por isso que as mensagens têm que ser ditas com simplicidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. As máximas de Jesus destacadas sempre foram reduzidas a uma expressão proverbial interessante, marcante, para que as pessoas refletissem, né? Quando ele fala na parábola, naquela passagem da mulher adúltera, quando ele deixa todos dizerem que querem apedrejar a mulher apavorada, e ele fica escrevendo na areia tranquilamente, e aí os judeus que já queriam tentar de alguma maneira prendê-lo, porque naquela época a lei determinava que fosse feito o apedrejamento da mulher adúltera, não importa com quem ela adulterou, né? Porque se a mulher é adúltera, obviamente tem um homem nisso. Porque ninguém pode ser adúltero sozinho. Mas ninguém se preocupava com o homem, sim com a mulher que era adúltera. Então Jesus chega e pergunta ao final: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Olha que ensinamento moral na simplicidade do mestre. Olha o que ele quis dizer com essa frase: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ele está mandando você olhar para dentro de você deixar de ser hipócrita, você deixar de ser julgador, você compreender que qualquer pessoa pode errar, porque com o mesmo rigor que você julga, você vai ser julgado. Olha quanta coisa numa frase tão simples. Entendem por que a gente tem que ler o Evangelho 50 vezes, 2.000 vezes? Porque a gente vai passar dessa para melhor sem entender muita coisa. Mas já estamos aqui sentados, né? Ganhando nosso tempo com isso. E é isso que ele está dizendo aqui das questões proverbiais. Desde logo, já não passam de aforismos privados de uma parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. A gente não está aqui preocupado com culto, não tem proselitismo. O espiritismo não tem culto. O espiritismo é filosofia, ciência, e passa a ser religião no momento em que nós nos conectamos com Jesus, com Deus, através do nosso adiantamento moral. A filosofia nos leva à moral, e aí a gente se encontra com Deus quando a gente evolui, tá? Nas citações conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que se não prende ao assunto. O que não interessa para a questão moral, para a nossa reflexão na esfera da moralidade, a gente vai deixar de lado nesse estudo que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos sair daqui melhores do que entramos, sem sombra de dúvidas. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sassi, assim como a divisão em versículos. Essa tradução ela é feita milenarmente e é necessário a gente entender que, olha só, existiu o aramaico, depois o hebraico, depois ela foi traduzida para o grego e para o romano. As escrituras sofreram todas essas influências de linguagem. Imaginem vocês como isso pode se perder, como a essência da mensagem pode se perder. Haroldo Dutra Dias está estudando há alguns anos o hebraico e o aramaico para traduzir as escrituras na sua linguagem primitiva. Olha que coisa incrível. Ele não quer ver nem o grego e nem o romano. Ele quer ir lá no aramaico e no hebraico para poder traduzir por conta própria e compreender e ver se não houve influência e modificação na mensagem. Deixa eu ver aqui.
assim como a divisão em versículos. A gente não vai se preocupar com os versículos, a gente vai compreender os versículos. A gente não está aqui, nós amigos, nós não estamos aqui para discutir a essência do Evangelho no sentido formal. Nós estamos aqui para debater e dialogar e refletir sobre a essência moral. É isso que é o mais importante. Esse é o nosso foco. Em vez, porém, que nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite se recorra à classificação vulgar quando oportuno. Ele está dizendo aqui, Allan Kardec, desculpa, gente, deixa eu só vir aqui uma coisa. Essa introdução foi escrita por ele. Ele está dizendo aqui que ele compilou, ele tentou organizar por tempo, por período em que cada parábola possivelmente ocorreu, para que a gente tenha uma capacidade de análise temporal, fazer uma linha do tempo, para a gente poder compreender sistematicamente a mensagem do Mestre. Então isso já é um trabalho de Allan Kardec, do nosso querido codificador. Ele teve o trabalho de analisar tudo isso, estudar e colocar pontualmente, cronologicamente, todas as parábolas e os capítulos de acordo com as passagens da vida de Jesus, andando para frente. Jesus começou aqui com as bodas de Canaã. Foi o primeiro milagre que é conhecido oficialmente por Jesus. Aquele quando ele vai num casamento, as bodas de Canaã, e a pedido de sua mãe Maria de Nazaré, ele transforma a água em vinho. E ele ainda diz para ela: mulher, tu não sabes que ainda não começou a minha hora? Mas é óbvio que já estava no momento ali, e ele fez aquilo para poder justamente já mostrar a sua potencialidade. Então, os milagres, entre aspas, a história toda vai ser contada de maneira cronológica. Olha que bacana que Allan Kardec fez para a gente. Que trabalho incrível. Fica mais fácil para a gente conseguir compreender. E vai até o final, até o momento da crucificação. Vamos lá. Esse, entretanto, seria um trabalho material que por si só apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e do desdobramento de todas as consequências. Ele vai falar sobre as passagens e vai falar sobre os desdobramentos e as consequências dessas passagens, tá? Tendo em vista a aplicação dos ensinos e todas as condições da vida daquela época. Outra coisa importante, irmãos, que eu aprendi, inclusive, há muito pouco tempo, nessa pós-graduação que eu fiz na Faculdade de São Bento. Se a gente quer estudar um período antigo, anterior, nós precisamos usar as lentes daquela época. Não dá para usar a lente de hoje. Não dá para o homem do século XXI tentar entender o homem do século X. Se você quiser estudar o século X, a sociedade do século X, o comportamento humano no século X, a sociologia, a antropologia, você vai ter que botar as lentes daquele período. Tentar compreender o homem daquela época como ele pensava. É isso que o historiador faz. E a gente fazendo isso, a gente vai conseguir entender que muitas palavras não são usadas hoje, muitas situações importantes que aconteceram naquela época, que se você analisar com os olhos de hoje, você vai ter preconceitos e você vai entender de uma forma equivocada. Querem um exemplo disso? Gente, olha só, eu não vou correr. Nós vamos ter aí o ano inteiro para conversar. Então eu vou falar com calma para poder tentar ser o mais didático possível e que seja esse ensinamento mais rico que eu puder dar para vocês, através dos conhecimentos que eu venho adquirindo em tão pouco tempo, mas que eu acho que já dá para a gente conversar. Então, com relação a essa questão do preconceito, eu vou contar para vocês uma historinha rápida. Vocês sabiam que Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, foi ele quem autorizou que as mulheres entrassem na igreja? As mulheres, na época de Jesus, não podiam entrar no templo. Elas ficavam do lado de fora. Só os homens entravam no templo, tá?
Isso era uma regra, porque as mulheres não eram puras, porque elas menstruavam, e elas tinham filhos, e elas tinham a imagem da sedução, então elas não eram puras e dignas de entrarem no templo. Sobrevindo a era Paulo de Tarso, o período de Paulo, ele consegue, com a moral que ele tem, com a autoridade moral que ele tem, ele diz que as mulheres agora vão passar a entrar no templo. Porém não poderão falar e terão que estar sempre de véu. E ficarão no fundo. Se você for numa sinagoga, você vai ver. Os homens entram, ficam no meio do salão e as mulheres ficam nas bordas. É assim que se constitui. Aí se você olhar com os olhos de hoje, você vai falar, poxa, que preconceito, que discriminação contra a mulher. Gente, o Paulo de Tarso não tem nada de machista. Ele foi um grande contemporâneo, um grande, maravilhoso pensamento. Gente, foi ele que abriu as portas da igreja para as mulheres, numa época que as mulheres sequer podiam pisar lá dentro. Então chamar Paulo de Tarso de machista porque ele determinou que as mulheres só entrassem no templo caladas e de véu e ficassem nos fundos é um absurdo, porque naquela época nem entrar elas podiam. Olha o avanço social que Paulo ofereceu para o mundo, para as mulheres, o reconhecimento que ele deu às mulheres. Entendem? Então dizer que Paulo de Tarso era um preconceituoso machista é usar a lente do dia de hoje, mas se você usar a lente da época, de lá de trás, quando as mulheres sequer podiam entrar no templo, o fato de Paulo de Tarso oferecer a possibilidade da mulher entrar, mesmo que calada e de véu, é maravilhoso. É um grande avanço para vocês, mulheres, olhando com os olhos daquela época. Se você olhar com os olhos de hoje, você fica com raiva do Paulo. Vamos lá. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia, dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. O cara quer falar bonito, ele pega as escrituras, ele interpreta ao pé da letra e fica um troço doido, ninguém entende nada, porque ele não estudou, ele não é um historiador, ele não é um sociólogo, ele não é um antropólogo, ele não, pelo menos não tenta se debruçar sobre essas ciências. Eu sou das sociais, todo mundo aqui que me conhece sabe, eu sou advogado, sou das sociais. Mas eu adoro antropologia, sociologia, filosofia. E por que eu não vou me debruçar nessas ciências só porque eu sou advogado? Não, eu quero aprender o quanto mais. E agora, para eu poder entender o Evangelho, eu tenho que entender sociologia, psicologia, antropologia, filosofia, que são ciências que não existiam naquela época. Mas o cara, porque as ciências, vocês sabem que surgiram no século XIX. Depois a gente fala sobre isso, que não é o nosso caso aqui, né? Mas o cara que escreve um tratado desse lindo, completamente ininteligível, ou é porque ele tem uma inteligência extremamente superior e a gente não consegue captá-lo, e ele não conseguiu passar a mensagem dele, ou então, meus amigos, ele que não entendeu bulhufas e só escreveu coisa bonita, mas sem sentido, porque não quis entender o que estava acontecendo lá. Das duas, uma. Vamos lá. Essa chave está completa no Espiritismo. Essa chave da incompreensão, do ininteligível, não existe para nós. Nós vamos descobrir no final do nosso estudo que nós vamos entender tudo o que está aqui. Basta que nós queiramos, porque há uma explicação racional para todas as questões trazidas para o estudo das parábolas de Jesus. Mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Meus amigos, o Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Isso eu até sugiro que a Dani Lobo, que está nos assistindo aqui agora, realize um trabalho dessa natureza, um estudo a respeito disso. Vocês lembram das pitonisas?
Lembra dos sacerdotes egípcios, do pessoal do Velho Mundo? O Espiritismo sempre esteve no planeta, desde os primórdios. Ele só foi descoberto, ele só foi inteligentemente trazido à luz, por Allan Kardec. Mas, na verdade, a mediunidade sempre existiu. As comunicações com o mundo dos mortos sempre existiu, com os sacerdotes, os oráculos. Quem não conhece o oráculo de Delfos, de Sócrates? Gente, quantos mil anos antes de Cristo? O oráculo de Delfos, que diz que o homem mais inteligente que tinha pisado na Grécia chamava-se Sócrates. Foi um oráculo que disse isso. Foi através de um oráculo, ou seja, foi uma comunicação vinda do outro lado. Então, essa prática de se viver nos dois lados, em 2, 3, 4 dimensões, sempre existiu. Nós é que nunca tivemos a capacidade de desenvolver a nossa mediunidade. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele está? Olha a humildade de Allan Kardec. Com isso ele está dizendo que ele não inventou nada, que ele não criou nada. Tudo já estava aqui. Ele só demonstrou cientificamente essas coisas todas, que já existiam muito antes. Os oráculos existem há quanto tempo? As sacerdotisas dos mundos celtas, inclusive o próprio Allan Kardec, ele foi um sacerdote celta, antes de ser Allan Kardec e outras encarnações mais que ele teve. Então é muito interessante como os pajés, olha, o Felipe sempre trazendo uma contribuição rica. Exatamente, Felipe, como os pajés aqui, não vamos parar de lá para trás, os xamãs, exatamente, gente, eu estudei isso também há pouco tempo. Os pajés são incrivelmente relacionados com outro mundo, os xamãs, tudo isso é mediunidade, só que de uma outra maneira, mas sempre existiu. Entende? É isso que ele está dizendo aqui. O Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhes descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Está registrado. Essa a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta a luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Quando o Espiritismo chega no século XIX, ele traz luz para o futuro, ele esclarece para a gente muita coisa, como é que é a vida do outro lado, a vida no mundo espiritual. Só que ao mesmo tempo que ele traz luz para o futuro, esclarecendo para a gente que o nosso espírito é imortal, que a morte é só do corpo, outros espíritos vêm e comentam que morreram antes e dizem que efetivamente estão vivos sim, que não existe inferno e nem céu, que tudo depende do adiantamento do próprio homem, das suas ações. O Espiritismo explica tudo isso, mas ele também joga a luz para o passado, porque ele esclarece o passado. A gente consegue compreender que o que aquelas pitonisas faziam, o que aqueles pajés faziam e fazem até hoje, os xamãs, nada mais é do que comunicação mediúnica, que estamos todos com a possibilidade de fazer, contanto que desenvolvamos o nosso centro psíquico, glândula pineal. Nós temos inclusive no nosso organismo as glândulas que são decorrentes disso. Por toda parte se lhes descobrem os vestígios. Vamos lá. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas, durante as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Desculpa. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, ao passo que a diversidade das origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém, a esse respeito, goza de qualquer privilégio. Amigos, nós vamos ver, a partir do capítulo 1, que os capítulos são compostos por 3 partes. Primeira parte, a parábola de Jesus, a qual aquele capítulo é destinado. Depois vem um esclarecimento de Allan Kardec. E ao final vem as instruções dos espíritos,
que foram compiladas por Allan Kardec para compor esse acervo todo desse livro. Então, tem capítulo que tem 1, 2, 3 instruções dos espíritos, tem capítulo que tem mais instruções. Mas o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: a prova da veracidade dessas instruções é tamanha que ele recebeu a mesma mensagem. Por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho escreveu a mesma mensagem para inúmeros médiuns em todo o mundo, e tudo chegou na mão dele. Ele estava na França e de repente ele recebia da Europa, de outros lugares da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, sei lá da onde, ele recebia 4, 5, 10 mensagens do mesmo Santo Agostinho. Quando ele botava uma do lado da outra, elas eram exatamente iguais. Mudava pouca coisa, mas a moral da história era a mesma. Ele conseguia descobrir nessas mensagens a mesma essência, a mesma assinatura. Santo Agostinho, São Luís, tantos outros que nós vamos conhecer no decorrer do nosso estudo. Então, essas mensagens que estão aqui não foram colocadas aqui aleatoriamente. O que a gente precisa entender que Allan Kardec foi um grande estudioso, extremamente cético, não acreditava em nada. E era um cara com muito pouca mediunidade, justamente para que ele não fosse médium dele próprio. Então ele utilizava outros médiums para trazer as informações, ele só coordenava as mesas mediúnicas. Então, tudo que a gente for ler aqui não veio para cá por acaso porque ele achou bonitinho, não. Ele estudou, ele comparou, ele falou: caramba, essa mensagem veio de Bruxelas, essa veio da Alemanha, essa veio dos Estados Unidos, essa veio da Austrália, todas assinadas pelo mesmo Santo Agostinho, e se você ler, são praticamente a mesma coisa. Não é possível que médiuns distintos, que nem se conheciam, pudessem fazer uma coisa dessa, gente. Então é claro que é verdade. Então essa compilação foi feita dessa maneira segura. Olha como esse livro é sério, é complexo, e as pessoas ainda acham que não. Vamos continuar. Como complemento de cada preceito, já falei aqui, desculpa. Esta obra é o último parágrafo da primeira parte da introdução. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Daqui você pode tirar da moral do Cristo a maneira como você vai caminhar na sua vida cotidiana. É daqui que você pode tirar isso. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Por que ele está dizendo isso? Porque você não precisa ser espírita para ler esse livro. Basta ler, se você quiser ler por curiosidade, se você for até um ateu que queira ler o livro por curiosidade, leia. Ele não tem proselitismo, ele não tem a pretensão de te convencer a nada, não tem a pretensão de te converter a religião nenhuma. O espiritismo não é religião só no final. Ele é ciência, ele é filosofia, entendem? Então, a religião é o momento em que você acata a filosofia, eleva o teu espírito a Deus e você se encontra com o Pai pela conduta moral. Aí você passa a ter a religião no espiritismo. Por isso que nós somos evangélicos, porque nós seguimos o evangelho de Jesus. Então ele diz aqui que se você não for espírita, você pode ler também. Mas aos espíritas ele oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque cada um compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática. Não adianta ler o evangelho e não colocar em prática. Aconselho de seus guias espirituais, porque no momento em que a gente está fazendo esse trabalho aqui agora, por exemplo, nós não estamos sozinhos, amigos. Os nossos amigos espirituais estão entre nós.
Existe aqui uma plateia enorme de espíritos de desencarnados assistindo a nossa conversa, aprendendo com a gente. E os nossos mentores pessoais, espirituais, estão tratando o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso espírito. Por isso que a gente fica mais leve depois de uma conversa dessa, a gente se sente mais feliz. Por quê? Porque a gente está sendo tratado o tempo todo. Há um tratamento o tempo todo. Teve um desses congressos que o Divaldo Pereira Franco fez aqui na Barra da Tijuca, eram 3.000 pessoas, eu estava nesse congresso. E de repente ele chega e fala o seguinte: se vocês pudessem ver o que eu estou vendo, vocês ficariam maravilhados. Aí todo mundo ficou olhando para esperar o que ele ia dizer. E ele disse: nesse exato momento, todos nós estamos recebendo passe. 3.000 pessoas recebendo passe, cada uma, eu fico até arrepiado, cada pessoa que estava lá sentado assistindo aquela palestra, aquele congresso, estava sendo tratado espiritualmente. Então isso é uma conjunção. A gente não está aqui só aprendendo a letra fria, não. A gente está sendo tratado. Por isso que a gente absorve melhor as coisas. Reflitam, relaxem agora nas cadeiras e permitam que a espiritualidade superior trate vocês. Ela está nos tratando nesse momento. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos ao ensino, bem-vindos ao aprendizado. Mas, se querem aprender, lembrem-se que muito mais será cobrado a quem tiver sido dado. Se vocês querem beber da fonte, da água pura, dessa fonte viva, que é o Evangelho, vocês vão ter que se comprometer a transformar as suas vidas, transformar os seus comportamentos, senão vocês estão perdendo tempo. Não fiquem aqui conosco, se vocês não querem aplicar nas vidas de vocês os ensinamentos, os quais esse Evangelho, esse guia de conduta moral está nos oferecendo nesse momento. Que horas são? Alguém pode me dizer a hora para eu poder só ter um norte aqui, porque eu estou perdido nessa conversa. Se deixar, eu vou até amanhã. Então a gente precisa ver, 20 horas e 36 minutos. Eu acho que a gente pode parar por aqui por hoje. Nós estamos a 36 minutos. Que horas são agora? Não, 21 e 30, gente. 1 hora certinho, caramba, olha que coisa doida, tá vendo? Nós vamos parar aqui, porque no máximo 1 hora para não ficar cansativo. Olha, gente, fiquei falando 1 hora. Temos que nos lembrar quem somos. Somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Isso, Simone, isso mesmo. Caramba, olha só, vai cair a minha live, hein? Eu tenho que acabar isso rápido. É no máximo 1 hora. Gente, olha só. Semana que vem nós vamos estudar o segundo tópico da introdução, que tem a autoridade da doutrina espírita. A gente vai entender a autoridade da doutrina espírita, tá? Então, eu quero agradecer a vocês imensamente. Vamos fazer uma prece final. Mas depois dessa prece final, eu vou falar sobre o nosso canal e sobre o nosso momento rápido para que a gente possa encerrar. Agradecer a Deus esses momentos maravilhosos. Vamos fazer uma prece juntos. Todo mundo agora fechando os olhos, respirando fundo. Vamos respirar fundo agora. Sentir a presença divina nos nossos corações. E pedir a Jesus que toque, que cure, que nós sejamos curados nesse momento. Que a cura celeste possa recair sobre nós nesse momento. Jesus, Mestre amado, queremos agradecer-te imensamente a oportunidade desse encontro tão rico. Allan Kardec, querido irmão, obrigado por tua dedicação. Jesus, que nós possamos nos encontrar toda semana às 8h30 da noite para esse encontro fraterno e nós possamos beber dessa água viva, dessa fonte viva que é o teu Evangelho. Ajuda-nos, Mestre amado, a termos disciplina para estarmos aqui reunidos toda segunda-feira às 20h30, de modo que possamos
aprender com seus ensinamentos e aplicar em nossas vidas. Abençoe-nos a todos, aos nossos familiares e ao nosso lar. Que assim seja. Pedimos autorização para encerrar os estudos da noite, dizendo graças a Deus. Então, meus amigos queridos, vamos encerrar o nosso trabalho, agradecidos imensamente à espiritualidade superior por termos alcançado o êxito de estarmos reunidos aqui agora. Agradecemos imensamente a Jesus por causa disso. Obrigado, Aline, pela sua presença, Simone, minha amiga querida, Aninha. Olha, Aline, eu quero que você saiba que você é muito bem-vinda, viu? Ana Paula já me falou das suas vontades e eu quero muito te ajudar, se eu puder te orientar no caminho da literatura espírita. Só me procurar, eu estou à sua disposição. Aninha, boa noite. Camila, Jaque Nobre, minha amiga querida, um beijo no teu coração, irmã. Solange Duncan, muito boa noite. Aline, minha amiga também. Cris Duncan, minha querida também, quanto tempo a gente não se vê? Aninha, é isso aí, gente. Dona Ana Maria, olha, meus amigos, eu quero agradecer a vocês essa oportunidade que vocês me deram. Camila, boa noite a todos. Vão lá no nosso Instagram agora e divulguem com todo mundo na nossa página, divulguem também a nossa página no Facebook. Daqui a pouco eu vou colocar na minha página no YouTube esse encontro, para não ficar perdido. E na semana que vem, se Deus quiser, nós já vamos ter um canal no YouTube também e vamos nos encontrar por lá. Eu estou à disposição de todos. Vou também divulgar um telefone para que a gente possa conversar depois também, trocar ideias. Outra coisa importante, eu vou passar para vocês o número. Dani, você está com o número aí do novo telefone? Aqui eu não tenho aqui um novo número. Eu fiz uma linha telefônica também celular, com o WhatsApp, para a gente poder se comunicar, do Grupo Espírita Franciscano, Caridade e Amor. E todos vocês sejam muito bem-vindos para essa nossa irmandade virtual e quem sabe um dia ela se materializa também para que a gente possa se encontrar fisicamente. Fiquem todos com Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa amparar a todos. Espero que tenham gostado do nosso trabalho. Estou muito feliz por esse encontro de hoje. Um beijo nos corações e até amanhã, 10 da manhã, para a nossa live da Conversa Fraterna. Beijo, fiquem com Deus. Então, Ali. Oi, querido. Vamos lá. Enviar vídeos cantando